A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta Encontro Conjugal, Família, Santuário da Vida. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. Está chegando mais um Encontro Conjugal, um espaço dedicado à espiritualidade, à vida a dois e à família. Eu sou o Pablo da Simone. E eu sou a Simone do Pablo. E é uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês nessa manhã especial. Porque estamos às portas de um tempo litúrgico muito importante para a igreja, o Advento. E hoje vamos conversar sobre como viver esse tempo do Advento, que é uma esperativa de esperança, de preparação, especialmente dentro da nossa família. E é um tempo muito bonito, eu particularmente é o tempo que eu mais gosto, o tempo do Advento, a preparação para o Natal, né, para a gente receber Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre tradições, símbolos, gestos concretos que podem transformar o lar em um verdadeiro presépio vivo, onde Jesus possa nascer. O Advento é um convite de Deus para desacelerar. É ouvir Jesus sussurrando: eu estou chegando. Abra espaço no seu coração. E para iniciarmos da melhor forma possível esse programa, vamos começar com um momento de oração para fortalecer o amor, a fé e a unidade dentro de nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, estamos iniciando mais um encontro conjugal neste tempo santo do Advento, que inicia-se amanhã. Queremos abrir o nosso coração para te escutar, para te acolher e para deixar que a tua luz ilumine nossas famílias. Neste tempo de espera e vigilância, ensina-nos a preparar para o essencial. Purifica nossos pensamentos, fortaleça nossos laços e renova em nós o desejo de caminhar em tua presença. Que cada casal que nos acompanha agora, cada família, receba a graça da esperança, da paz e da ternura renovada. Que o Espírito Santo de Deus prepare em nós o presépio, onde teu Filho possa nascer com alegria. Vem, Senhor Jesus, prepara o nosso coração. Amém. Amém. E vamos iniciar nosso programa com os recadinhos do Meca. Esse final de semana está acontecendo o encontro 198, né? Que seja um encontro abençoado. Pedimos a orações de todos, por todos os casais que estão trabalhando e para todos os casais que estão participando pela primeira vez do encontro. O encontro começou ontem à noite, hoje e amanhã, e que sejam todos abençoados nessa linda trajetória. O WhatsApp da rádio, 62998149077. Mande sua mensagem pelo YouTube, WhatsApp, Facebook. Estamos aguardando mensagem para a gente bater um papo legal sobre o que é o Advento, como se preparar para o Advento. Estamos aqui esperando a mensagem de todos vocês, nossos ouvintes desse final de semana. Então, vamos iniciar definindo o que é Advento, né? Que amanhã inicia o primeiro domingo do Advento. É o primeiro domingo do ano litúrgico. Amanhã está iniciando mais um ano litúrgico, que o ano litúrgico não coincide com o ano civil. Então, amanhã é o primeiro dia do ano litúrgico. Então, nós estamos reiniciando mais um ano litúrgico. O Advento é o primeiro tempo do ano litúrgico da Igreja. São 4 semanas em que somos convidados a preparar o nosso coração para a chegada de Jesus. Tanto a celebração do Natal, como a sua segunda vinda, que é a parousia. Então, o Advento ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa, que é do primeiro domingo, que é amanhã, até o dia 16, que está mais voltado para as leituras escatológicas, né? Relembrando a parousia. E a segunda etapa, que é do dia 17 até o dia 24, que é realmente para a data do Natal. Então, vamos percebendo ao longo da liturgia do Advento todas essas mudanças, né? Toda essa preparação ativa que a gente tem que fazer nos nossos corações, preparar uma boa confissão, né? Já ir fazendo as nossas preparações mesmo para receber Jesus. E nossas cidades ficam iluminadas, ficam mais bonitas, decoradas, né? O comércio vibrante, mas
esse tempo não é isso, não é um tempo de compra, não é um tempo de shopping, é um tempo de vigilância, um tempo de oração, de conversão. E para nós, família, é também uma grande oportunidade de criar um clima espiritual dentro de casa. Muitas vezes corremos tanto com essas compras, essas festas, né, e esses compromissos, e esquecemos do essencial, que é abrir o espaço para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Salvador. Então a gente foca na comida, foca no presente, foca nas luzes e esquece do essencial, que é viver essa preparação, né, e preparar para a vinda de Jesus. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Como viver o advento em família, criando tradições que nos aproximam, evangelizando e deixando marcas de fé, principalmente nos nossos filhos. E a liturgia do advento nos conduz a 2 movimentos: preparar o coração para celebrar o nascimento de Jesus e também vigiar para a sua segunda vinda, para o fim dos tempos. Cada semana tem um foco: vigilância, conversão, alegria e preparação. As leituras das 4 semanas do advento têm uma progressão linda. No começo falam de vigilância e da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois apresentam João Batista, né, o grande anunciador, e mais à frente a figura de Maria, a mulher do sim, que acolhe o verbo. Então a liturgia do advento nos forma, nos educa. Ela nos pede que preparemos o caminho, que tenhamos um coração simples e que nos deixemos conduzir por Deus. Ir às missas dominicais, acompanhar as leituras, rezar juntos. Tudo isso fortalece a caminhada conjugal, a caminhada familiar. Prepararmos para uma confissão geral, já iniciarmos aí esse tempo de renovação, esse tempo de conversão. O advento não é um tempo para se viver sozinho, é sim para viver e caminhar em comunidade. Por isso são tão tradicionais as novenas de Natal, né? Que tradicionalmente iniciam-se no dia 16 de dezembro. Mas que, assim, às vezes pela dificuldade de fazer os dias sequentes, a gente já pode iniciar de forma a fazer 1 vez por semana, 2 vezes por semana, para poder facilitar um pouco mais a vivência da novena de Natal. No advento, a cor litúrgica predominante é o roxo, que simboliza a preparação, a sobriedade e a vigilância. E para nós casais, o que esse roxo do advento pode significar? Esse roxo do advento pode lembrar aquele momento em que decidimos rever nossas atitudes, pedir perdão, ajustar o caminho, a trajetória, e é um convite à humildade e ao reencontro. Então, a liturgia no advento passa por algumas mudanças também. A cor predominante é o roxo. Porém, no terceiro domingo, que é o terceiro domingo do advento, que é o domingo da alegria, sai o roxo e entra o rosa. E nesse período também do advento, dentro aí do advento, nós temos 2 celebrações muito importantes, que é no dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição, que é um dia de preceito, né, que nós precisamos ir à missa, né, participarmos da missa. Então, nesse dia, muda também a cor, que aí vai para o branco, né? E o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a nossa padroeira, né? Padroeira da América. Então, aí muda também, que é no dia 12 de dezembro, que aí muda a cor também, a cor litúrgica para branco. Então, o roxo é o predominante. Mas a gente tem essas mudanças, essas nuances, né? O domingo da alegria, o domingo Gaudete, que é o terceiro domingo do advento, e essas celebrações referentes a Nossa Senhora, que é o dia 8 de dezembro e o dia 12 de dezembro. E esse terceiro domingo, domingo Gaudete, que sai do roxo para o rosa, é um domingo muito especial, para celebrar as pequenas alegrias, né? Reconhecer quantas luzes Deus já acendeu na nossa vida. Isso, como se fosse assim, a igreja dizendo que a esperança está crescendo, que o Senhor está perto. Um lar católico pode e deve expressar a sua fé também com sinais visíveis no advento. As tradições não são enfeites, não são meros instrumentos pedagógicos, não são meros enfeites na nossa casa, mas são para ensinar e transmitir o evangelho,
Principalmente quando a gente vive em família, quando a gente vai mostrando essas tradições para os nossos filhos, não de forma solta, mas que a gente vai refletindo em cada uma dessas tradições, trazendo um ensinamento para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, às vezes para a nossa comunidade, para as pessoas que acompanham a nossa trajetória mesmo. E hoje nós vamos apresentar algumas desses elementos que podem fazer toda a diferença na nossa casa. A coroa do advento, a novena de Natal, o presépio, a árvore de Natal, a árvore de Jessé e o calendário do advento. Você sabe utilizar todos esses elementos em sua casa? A gente vai falar sobre eles hoje e espero que quem ainda não utiliza, comece a utilizar. São elementos que deixam a casa mais alegre, deixam a casa numa expectativa melhor. A espera por nosso Senhor, né? A gente prepara toda a nossa casa, todo o nosso coração. A nossa família se reúne junto para criar esses elementos em espera. E como a gente cria essa espera? Né? A gente cria essa espera com a preparação e com a oração. Então a nossa família se organiza, a gente... no caso meu e da Simone, a gente tem todo o ritual de montagem do presépio, montagem da árvore, montagem de todos esses elementos da coroa para que a nossa família consiga estar junto em oração. Então nós vamos falar sobre isso e agora nesse momento nós vamos ouvir uma música e vamos entrar direto no nosso assunto do advento. Ó vem Emmanuel, vem resgatar o teu Israel, que chora solitário a sua dor, até que venha o seu Redentor. Alegra-te e exulta em teu Deus, o Emmanuel já vem, ó Israel. Ó vinde soberano das nações, reordenar a tua criação. Do mundo vem retirar o mal, conduzir-nos ao caminho da paz. Alegra-te e exulta em teu Deus, o Emmanuel já vem, ó Israel. O Emmanuel já vem, ó Israel. Exulta, mais uma vez exulta, pra nós nasceu o Senhor, do mundo Salvador. Minha alma tem coragem, Ele vem em teu favor, o Santo Redentor. Exulta, mais uma vez exulta, pra nós nascer o Senhor, do mundo Salvador.
Você está ouvindo o programa do Encontro Conjugal. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Conjugal, são 11 horas e 21 minutos e continuamos falando do advento, né? E vamos falar do primeiro elemento, a coroa do advento, talvez seja uma das mais conhecidas, né? A coroa do advento, ela é composta por 4 velas, uma para cada domingo, que lembram a luz de Cristo que cresce à medida que o Natal se aproxima. A coroa do advento é um sinal cheio de significado. É redonda porque representa o amor eterno de Deus, sem começo e sem fim. É formada por ramos verdes, lembrando a esperança que nunca morre. Isso. Amanhã, quando a gente chegar nas missas dominicais, já vai estar montado nas igrejas, né? A coroa do advento. Mas a gente pode fazer essa coroa do advento também nas nossas casas, de forma simples, né? Explicando para os nossos filhos, explicando para toda a família o que cada elemento ali representa, criando essas tradições mesmo. Essas 4 velas que tem na coroa do advento também carregam um sentido profundo. Cada uma marca um domingo do advento. À medida que acendemos uma vela a mais, a luz aumenta, assim como o nosso coração que vai se iluminando enquanto Cristo se aproxima. Então, uma dica, né? Vamos fazer o acendimento semanal em família. Então, a gente acende, amanhã a gente acende a primeira vela, né? Aí a gente faz uma oração, a gente já se prepara para uma boa confissão, já faz uma oração ali em família. Reúna-se nos domingos à noite, depois que já foi para a missa, né? E faz esse acendimento dessa primeira vela. Rezem uma pequena oração, relembrem o evangelho do dia, o evangelho daquele domingo. Ouça uma canção natalina, essa canção mesmo do advento aqui, né? O Vem Emanuel, é uma canção linda, né? Uma canção que assim nos mostra o quanto estávamos esperando pelo Messias, né? Então, o quanto Israel estava desorganizado e precisava da chegada desse Messias. Então, a gente fazer no nosso lar também essa preparação e ajudar a viver essa liturgia de forma familiar. Agora, a segunda tradição, que talvez não seja tão conhecida como a coroa do advento, que a coroa do advento já está nas igrejas, né? A gente já tem o hábito de visualizar ali a coroa do advento, mas o desafio agora é fazer nas nossas casas a coroa. Pode ser com velas simples, né? A gente pega uma vela normal e a gente faz a nossa coroa do advento em casa. Uma outra tradição é a árvore de Jessé. A árvore de Jessé é uma tradição lindíssima que apresenta a genealogia e a história da salvação até chegar a Jesus. Cada dia a família coloca um símbolo da história bíblica. A árvore de Jessé está disponível na internet, todos os símbolos que são usados, desde a criação, né, até o nascimento de Jesus. Então a gente pode imprimir esses símbolos ou desenhar mesmo, pedir às crianças para desenhar e a gente montar uma árvore mesmo, né? É uma linha do tempo da história da salvação. Cada símbolo pendurado nela, na árvore, representa um personagem ou um momento bíblico que prepara a chegada de Jesus. Não é um símbolo muito conhecido, não é uma tradição muito conhecida, mas é lindíssima, porque nos mostra, nos traz aí essa parte histórica mesmo, né? Toda a trajetória ali no Antigo Testamento até chegar ao nascimento de Jesus. E você, nosso ouvinte, já conhecia a árvore de Jessé? Se você já conhecia, mande uma mensagem para a gente, fala que já conhecia, se já conhecia ou não, se tem o hábito de fazer a árvore de Jessé durante o advento, né? E sabe por que ela chama árvore de Jessé? Porque Jessé era pai do rei Davi e das suas raízes viria o Salvador, né? Uma forma lindíssima de mostrar como Deus sempre esteve conduzindo tudo com amor, século após século. Tudo dentro do planejado, tudo dentro do plano divino, da vinda do nosso Salvador. E para o casal, preparar essa árvore de Jessé é um exercício de memória, né? Às vezes a gente tem assim pouco hábito com o Antigo Testamento, com as tradições, com a história mesmo da salvação.
Então é um momento de memória mesmo, um jeito de recordar que Deus também conduz a história do casal, a história da família, com paciência e promessa. Quando a gente vai vendo cada símbolo ali da árvore de Jessé, cada etapa, né? Começa ali com a criação, aí a gente coloca na árvore, ou coloca uma árvore mesmo no papel, né? A gente pode ir colando esses símbolos, as crianças podem desenhar, né? E aí a gente vai contando a história da salvação, sempre ligada a um texto bíblico, né? Sempre fazendo uma oração em família. E esse é um período para a gente estar mais próximo da nossa família. As crianças agora entram de férias, às vezes alguns pais também estão de férias nesse período. Então é um momento que a gente não deve dedicar só à compra, só às coisas materiais. A gente deve dedicar essa preparação, né? Se a gente já falou aqui da coroa do advento, a gente vai preparar um elemento durante as 4 semanas. Então que a gente crie esse ritual com os nossos filhos, com a nossa família, né, para criar memórias e evangelizar através desses atos, né? O segundo, a árvore de Jessé, que não tão conhecida assim, mas também fácil de fazer e para a gente entender toda essa genealogia até chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente cria esses hábitos, cria essas memórias e está evangelizando, trabalhando a nossa família com a construção desses elementos, né? E outro elemento, no caso meio da Simone, que a gente utiliza é o calendário do advento, né? É muito comum vermos calendários com chocolates, brindes, totalmente comerciais. Mas aqui nós queremos propor um calendário cristão, construído pela própria família, né, organizado conforme a rotina da casa, com atividades edificantes, unitivas, principalmente que estimulem a caridade para com o próximo. Cada família pode montar o seu calendário do advento. Coisa simples, a gente faz envelopes e escreve dentro nesses envelopes atividades para fazer do dia 1º até o dia 24. Então, envolvendo as crianças, envolvendo situações aí de caridade. Então, fazer uma cesta básica, ou distribuir algum tipo de alimento, ou entregar as roupas, né, para quem precisa. Fazer uma ligação para os avós, que às vezes faz tempo que as crianças não falam com os avós, com algum tio distante, com alguma pessoa importante, fazer uma ligação surpresa para essa pessoa, né, sem data marcada. Então a gente vai criando esses elementos e fazendo uma tradição familiar. Na nossa casa a gente costuma fazer com envelopes. A gente monta mesmo os envelopes de papel, né? De papel que a gente tem em casa mesmo, monta os 24 envelopes e coloca dentro dos envelopes as atividades para cada dia. As meninas, né, principalmente que são ainda, né, adolescentes e crianças, ficam muito motivadas com isso. E graças a Deus a gente consegue envolver também o nosso filho que não mora na mesma cidade, né, que mora em Uberlândia. A gente consegue envolvê-lo também nessas atividades. Então cada dia é uma festa mesmo, quando vai abrir o envelope e ver qual que é a atividade daquele dia, né? Então assim, a gente coloca coisas simples. Decorar um versículo bíblico relacionado aí ao advento, ao nascimento de Jesus, uma música de Natal, uma situação mesmo de caridade, uma situação de caridade pessoal, né? Fazer uma ligação para as pessoas importantes, distribuir cartinhas de Natal na vizinhança, né? Nós fizemos isso uma vez e foi assim muito, muito bom, muito edificante, né? Então assim, a gente fez, as meninas mesmo desenharam, né, símbolos do Natal ali e fizeram cartinhas desejando Feliz Natal para as pessoas e a gente colocou na caixinha de correio dos vizinhos, né? Então muitas pessoas vieram nos agradecer, que às vezes aquele ato fez lembrar do verdadeiro Natal, da verdadeira importância do Natal. E às vezes nesse mês de dezembro a gente tem muitas confraternizações, muitas festas, muitas atividades, mas às vezes a gente esquece do verdadeiro sentido. Então, a gente procurar pelo próximo mais próximo, né? Que às vezes está precisando receber uma palavra aí de carinho. Então, quando a gente monta esse calendário do advento segundo as nossas vontades familiares, a gente cria essas memórias aí nos nossos filhos e em nós também, né? É muito divertido. Quem nos ensinou a fazer esse calendário do advento foi um casal muito amigo, né?
que é a Amanda e o Sidney, eles montaram, né, já com essas atividades, e a gente foi adaptando, me passou, e a gente foi adaptando conforme a realidade da nossa família. Então, assim, cada família vai ter a sua realidade, vai ter as suas particularidades, e montar esse calendário do Advento. É extremamente divertido e extremamente edificante. E a Simone falou da questão da caridade, e essa caridade, ela pode ser uma caridade afetiva, emocional, mas também pode ser uma caridade material, né? A gente, no conforto dos nossos lares, não falta roupa, não falta comida, não falta os elementos que a gente precisa, né? E aqui em Anápolis existe um grupo que está fazendo uma campanha muito linda agora durante esse período, são os meninos da Juta, né? Eles estão fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, roupas calçados. E é uma atividade muito gratificante, e eles estão de uma forma que cresceu tanto, né, que as pessoas compraram a ideia, entenderam o propósito e estão fazendo um trabalho lindo. Então, parabéns os meninos da Juta, e quem puder colaborar, eles estão nas redes sociais, eles estão sempre disponíveis, eles estão com todo amor para praticar essa caridade, eles saem, vão atrás, buscam. Pensem nisso também, na caridade material, e ela não precisa ser grande, é o que a gente pode fazer naquele momento, né? Então qualquer coisa que a gente faz, o pouco de muitos gera um retorno muito grande para as pessoas que precisam. E outro elemento que a gente utiliza muito no Natal, é muito conhecido, está espalhado em todas as casas, está espalhado na cidade, é o presépio. O presépio é uma das mais belas tradições da igreja. Muitos não sabem, mas o presépio ele foi criado por São Francisco de Assis há mais de 800 anos. Né? Ele nos leva para dentro de Belém, para a simplicidade, a pobreza e a luz daquela noite. São Francisco de Assis nos deixou um presente maravilhoso. Montar o presépio é uma catequese viva, né? A gente, como a árvore de Jessé, mostra aí todo a genealogia, né? O Antigo Testamento, a história da salvação. O presépio nos mostra ali aquela noite maravilhosa em Belém, né? Então, vai tendo uma catequese mesmo. Cada elemento do presépio vai nos mostrando o quão importante e o quanto Deus quis se fazer homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, a gente vai colocando cada elemento do presépio e fazendo uma reflexão. Então, é bonito montar o presépio aos poucos. Primeiro a gruta, depois os animais, os pastores, Maria e José, e deixar o menino Jesus para a noite do Natal. Né? Quando chega no dia ali 24 para 25, a gente colocar o menino Jesus. Então, fazer essa preparação, essa espera. E fazer essa espera também nos nossos corações. Mais uma vez, ressaltar a importância de uma confissão, né, para a gente fazer uma confissão geral, para preparar realmente os nossos corações. E o presépio, cada peça, ela tem um significado, elas não estão ali aleatórias, né? Maria é um modelo de fé. José, o modelo de obediência e proteção. O menino Jesus, o Deus que se fez pequeno por amor. Os pastores, o símbolo dos humildes. Os animais simbolizam a criação inteira que acolhe o Salvador. Isso ajuda a família a entender que estamos caminhando para esse momento tão esperado, o nascimento do nosso Senhor, né? Então, esse é o sentido do presépio. Né? Então, não é só uma encenação, são elementos ali que estão para a gente entender, compreender e aproveitar do seu significado, né? Então, o presépio é um dos mais belos elementos da construção para a espera do Natal. E vai mostrando isso mesmo, essa espera, né? Colocando cada símbolo dia após dia, explicando esses símbolos, tentando entender com versículos bíblicos, né? Então ali a gente vai lendo,
Se você procurar na internet, você vê também que cada elemento do presépio tem uma referência bíblica. Então, a gente fazer todo esse contexto para a nossa família. Então, é um momento de maior oração, é um momento de maior conhecimento, é um momento de aconchego ali mesmo entre os nossos. E chegou o momentinho da gente falar em estar junto, em família, ler os recados dos nossos ouvintes, nossos amigos, né? Adelita Oliveira, amo ouvir vocês. Muito obrigada, minha madrinha, né? Fico muito feliz da senhora estar aí presente, né, nos acompanhando. A senhora é uma pessoa muito importante para o nosso processo, mesmo de conversão, né, do nosso processo dentro da igreja. Muito obrigada, madrinha Adelita. Minha mãe também mandou mensagem aqui, o programa de vocês é muito bom. Muitos não sabem o significado do advento. Assim, bem explicado, cada sábado um tema novo, isso faz católicos de conhecimentos mais claros. Amo vocês e a gente ama muito, mãe. Muito obrigado pela audiência. Temos aqui também do nosso amigo Laser, que todo sábado está aqui com a gente. Bom dia, meus amigos Pablo e Simone. Que programação especial para todos nós ouvintes. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, Laser. A gente sabe que você evangeliza aí no seu trabalho, né? Você vai colocando a rádio aí para os seus passageiros, está ouvindo. E cada vez mais você está sendo assim, evangelizador mesmo. Muito obrigada pela sua audiência e obrigada por você estar transmitindo isso aí, replicando esses ensinamentos. Muito obrigada, Laser. E agora vamos falar de um dos elementos mais conhecidos, né? A árvore de Natal. A árvore de Natal, muita gente não sabe, mas também tem um significado cristão. Mas antes de falar da árvore de Natal, vamos ver que a Simone recebeu um outro recado aqui e ela quer falar. Nossos queridos ouvintes, a Ana Maria e o Gabriel, um casal espetacular, que eu tenho muita afinidade, eu tenho assim muito carisma mesmo, muita estima, né? Então eles estão nos ouvindo no carro, estão nos ouvindo na rádio, né? Então um abraço para vocês e tomara que a gente se encontre o mais breve possível. E chegou aqui também da minha tia Maria Divina, um programa maravilhoso, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tia, tá sempre junto com a gente aqui. A gente fica muito feliz de ter a audiência de vocês. A Adelita também, minha cunhada, por coincidência são duas Adelitas, não é uma só, a madrinha da Simone e a minha cunhada também, irmã da Simone. Obrigada por dividirem a vida com a gente fica muito feliz de estar junto com vocês também. Estamos aqui para isso. Muito obrigada, Adelita, minha irmãzinha querida. E assim, a gente fica muito feliz de compartilhar e saber que a gente faz essas coisas em família e isso foi criando laços, né? Ano após ano. E a gente começa devagar e por fim a gente não tem como ficar sem essas tradições, né? E aí as crianças já começam a movimentar e estar presente também nas tradições. Muito obrigada, Adelita, pela sua audiência. Te amo. E vamos voltar a falar aqui sobre a árvore de Natal. Essa árvore, ela cria um imaginário das crianças, né? Eu me lembro desde criança com a minha avó com aquela árvore mais simplesinha, moldando com algodão, galhos secos. E aquilo foi criando memórias e momentos que a gente guarda para a nossa vida e para a nossa vida como cristão também, né? A gente compartilhar tudo isso, entender o porquê daquilo lá, né? E a gente falava, né, que muita gente não sabe, mas ela também tem um significado cristão. A árvore verde simboliza a vida nova, a esperança que não morre. Montar a árvore de Natal é um momento de comunhão em família. Na nossa casa a gente tem todo o ritual de montagem da árvore. Hoje que o nosso filho mais velho não está aqui, quando ele não vem para a montagem, a gente faz a montagem e ele está online com a gente, participando, utilizando a rede social para esse bem também, né? Para a comunhão da família, né? E é lindo envolver os filhos, os amigos, né? Cada enfeite colocado pode estimular uma conversa, um desejo, uma necessidade, né? E uma vontade de fortalecer vínculos, né? Esses vínculos familiares, esses vínculos de amizades que estão sempre mais aflorados nessa época agora do Natal.
É isso mesmo, como mostra ali o verde da árvore de Natal, né, que simboliza essa esperança, também temos a estrela, né, a estrela na árvore de Natal, que representa a própria estrela de Belém. As luzes representam Cristo, luz do mundo. Cada enfeite colocado na árvore de Natal pode lembrar uma graça recebida durante o ano. A gente, quando vai colocar as bolinhas ali, as tradicionais bolinhas, os tradicionais enfeites, a gente lembrar de cada graça que a gente foi contemplado nesse ano, né? E é bonito fazer a iluminação com uma oração em família. Sempre a gente está ligado com uma oração, com a leitura das Sagradas Escrituras, lembrando aí de toda essa tradição familiar, criando esses vínculos, esses laços e fortalecendo esses vínculos. Montar a árvore de Natal cria memórias, aproxima as pessoas, aproxima a família, renova o coração e transforma o Natal em um verdadeiro encontro com Jesus e com a família. E recebemos mais recadinho aqui da tia Marta, lá de Corumbá, sempre nos ouvindo. A gente fica muito feliz da senhora estar nos ouvindo e ajudando a replicar esse programa nosso para outras pessoas, né? Ela manda um recado: parabéns pelo programa maravilhoso. Beijos, amo vocês. Muito obrigada, tia Marta. A senhora também muito importante no nosso processo de conversão. Obrigada por todos os ensinamentos, obrigada por todas as tradições criadas também na minha infância, né, que a senhora fez parte de tudo isso. Muito obrigada por tudo. Te amo. E outro elemento que a gente acha e que com certeza é fundamental para a preparação nesse período de advento é a novena de Natal. A novena de Natal, as pessoas, a família, os amigos vão se reunir para se preparar para essa grande chegada do nosso Senhor. Nós vamos fazer orações, vamos seguir a liturgia do advento em um momento de preparação e um momento de comunhão, um momento que a gente vai tirar exclusivamente para dedicar essas orações, né? Um momento de comunhão. Hoje, como é muito corrido, a gente às vezes não consegue juntar um grupo maior e fazer uma novena para que ela encerre, que a gente faça ela os 9 dias seguidos, né? Então, no caso da minha família, a gente tem um grupo de novena. A gente começa ela antes do advento, porque a gente faz uma vez por semana, porque facilita para todo mundo. Então, geralmente a gente começa no final de outubro e a gente tem o grande encerramento próximo do dia 24. Então, a gente faz uma vez por semana, organiza, a gente consegue ter um grupo maior de pessoas participando e aí semanalmente a gente está compartilhando a palavra, está compartilhando esses momentos, né? A gente tem o hábito também de cada reunião a gente compartilhar um lanche para depois da oração a gente continuar nesse momento de convivência, nesse momento de conversão coletiva, né? Porque a gente precisa estar sempre juntos buscando essa conversão, né? E essa novena de Natal é uma tradição muito bonita da nossa igreja. Ela nos ajuda a entrar no mistério do nascimento de Jesus, dia após dia, com simplicidade e profundidade. Muitas famílias e comunidades se reúnem 9 noites antes do Natal para rezar, cantar, meditar a palavra, preparar o coração para a chegada do Salvador. Mas se você não consegue essas 9 noites seguidas, faça mais espaçado, aproveite a semana, junte um grupo, experimente. Ela vai desenvolver grandes frutos na sua família, na sua comunidade. Ela é muito importante para a gente. E quando o casal vive esse tempo unido, né, em oração, diálogo e fé, cresce na intimidade espiritual, né? Fazendo junto isso em casal, só tem crescimento. E isso vai refletir sempre no amor, na paciência, na harmonia do lar, né? Então, quando a gente fala de novena de Natal, no meu caso, da minha esposa, das minhas filhas, já durante o ano a gente já fica com uma ansiedade esperando esse momento de reunião, onde todos vão se reunir para se preparar para o advento e para o Natal. A novena de Natal é uma oportunidade de união, né? Que às vezes a gente passa o ano todo sem estar convivendo com aquelas pessoas que nos são tão importantes, né? E aí aproveitar esse momento, além de oração, né, de fazer uma confraternização aí mesmo. Cada um vai ter as suas partilhas, né? E isso edifica muito, muito as nossas vidas.
mesmo que seja só o casal, às vezes você não consegue reunir, não tem um grupo de amigos, às vezes mora numa cidade que está só você e o seu esposo, né? Às vezes só você e seus filhos e o esposo, às vezes só você mesmo. Então, mesmo que seja só o casal ou o casal com os filhos, rezar esses 9 dias cria um clima espiritual que fortalece os vínculos. Também é uma forma de ensinar os filhos e até nós mesmos que o Natal não é só festas e presentes, mas um encontro com Jesus vivo. Eu lembro muito bem da minha infância que tinha as novenas de Natal na casa da minha avó, né? A gente reunia cada semana. Eu não me lembro muito bem se era dias consecutivos. Eu acho que era sim, porque aproveitava as férias escolares. Então, eram dias consecutivos, cada dia fazia uma oração, uma leitura da Bíblia, coisas simples, mas extremamente edificante. E naquele momento relembrava, fazia a oração do Santo Terço, né? Então relembrava que o Natal não é só comercial, né? Que o verdadeiro sentido do Natal é fazer essa união familiar e essa renovação e esse período de conversão pessoal. Então ela nos chama, a novena de Natal, a preparar também os caminhos dentro da nossa própria casa. Perdoar, reaproximar, cultivar gestos de carinho e cuidar mais um dos outros. E temos aqui também mais um recadinho, esse para Simone, da Marlene Melo. Bom dia, doutora Simone. Ai, muito obrigada, Marlene. Obrigada pela sua audiência. Fico muito feliz por você estar por aí. E tenha um excelente dia. E amanhã que inicia o advento, que você tenha também um excelente advento junto da sua família. E hoje a gente está falando de advento porque amanhã amanhã é o primeiro domingo do advento, né? Então é o primeiro domingo do ano litúrgico. A gente tem essa diferença do ano civil e do ano litúrgico. O ano civil está encerrando e o ano litúrgico iniciando. E relembrarmos algumas dessas tradições e costumes do período do advento faz muito bem para a gente, né? Então é um momento que as pessoas estão mais abertas, estão mais alegres, estão mais preparativas, né? Porém, o mais importante nessa preparação é viver o advento como um momento perfeito para vocês se olharem com mais misericórdia, né? Principalmente o casal, com mais carinho e lembrarem que Deus está no meio de nós. Não viver aquele corre-corre de compras, expectativas externas, né? Esses elementos, eles roubam o essencial, né? Que é Jesus nascer no nosso coração, né? No coração da nossa família, na nossa convivência conjugal, né? Então, que a gente se prepare, que tenha esse pensamento sobre o advento de preparação, e não de correria, de preparação para compras, de preparação para a ceia, né? A gente prepara para o Natal, a essência do Natal. E qual que é essa essência? Jesus. Talvez o seu advento, querido ouvinte, esteja cheio de desafios. Talvez o seu presépio esteja com algumas peças quebradas. Mas lembre-se, Jesus nasceu na madrugada mais simples, no lugar mais humilde. Ele também quer nascer nos lugares frágeis da nossa vida. Basta um espaço, uma oração, um abraço, um gesto de caridade. Isso já basta para que Deus comece a fazer novas coisas dentro de você. Fazer nova todas as coisas. E vamos tentar nos preparar para o advento com uma confissão, né? Fazer toda a programação litúrgica mesmo das igrejas, das paróquias. Né? Temos às vezes cantata de Natal, a gente participar, que é um momento da gente renovar o nosso coração. E falando em renovar, em esperança, em compromisso, né? Hoje eu tenho que destacar aqui a força e a coragem e a resiliência da Simone estar aqui hoje. A Simone estava de cama, com problema renal, tomando medicamento e não abriu mão da gente fazer o programa hoje. A gente até pensou em algum momento fazer alguma reprise, alguma coisa, mas ela não quis abrir mão, tomou medicamento, está aqui. Então, queridos ouvintes, eu peço também a todos vocês a oração e intenção por ela, que cuida tanto das pessoas, né, e às vezes esquece um pouco e não deixa ser cuidada.
né, para a gente poder ter esse momento de oração, colocar ela em nossas intenções e para que restabeleça a saúde e continue a estar aqui com a gente todo sábado, como ela com muita força fez hoje, todo o esforço para estar aqui, né? Então, talvez nesse advento corrido, talvez os preparativos estejam pesados, mas não esqueça, Deus trabalha no silêncio, nos detalhes, nos pequenos gestos. Jesus não pediu grandes coisas para nascer, pediu apenas um espaço na manjedoura. E Ele quer um espaço no seu coração, no seu matrimônio. Que a Sagrada Família de Nazaré acompanhe cada gesto de preparação e que Jesus encontre um coração pronto para recebê-lo, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal, esse é o verdadeiro sentido do Advento, a preparação, a abertura dos nossos corações, o serviço para que a gente receba o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia tão especial de seu nascimento. E nesse momento do Advento, né, Deus quer fazer novas todas as coisas. Então, que a gente possa aproveitar esse momento para realmente fazer uma espera com esperança, né? E a gente tem mais recadinho aqui também, da Marilene, nossa amiga também. Bom dia, que Deus nos dê a graça de preparar bem o nosso coração para receber Jesus. Muito obrigada, Marilene, você é uma pessoa muito especial, sua família é uma pessoa muito especial para nós. Hoje é um dia difícil, assim, para mim, por estar com dor, né? E eu tive, assim, vontade mesmo de vir fazer de qualquer forma esse programa, porque é um tema muito importante, é um tema de conversão, né? Então, o Advento precisa ser utilizado para a nossa conversão, né? Então, a gente relembrar mais uma vez da importância da confissão, para a gente se aproximar cada vez mais da Eucaristia, né? Os sacramentos estejam presentes nas nossas vidas. E a gente tem aqui mais um recadinho da nossa amiga Josiane, a gente vai ouvi-la agora. Bom dia a todos vocês, belo casal, todos os ouvintes da rádio. Quero desejar um feliz e abençoado Advento para todos nós e que o Advento esteja não só na igreja, mas em todos os lugares, nos nossos lares, em todos os cantos, em todas as nações. Um abençoado final de semana para vocês, um cheiro no coração. Josiane do Recanto do Sol. Muito obrigada, Josiane, pela sua audiência. Obrigada por replicar aí o nosso programa, a nossa fala. E sempre estar acrescentando aí, né? Muito obrigada mesmo. E lembrando, né? Essa preparação, quanto mais a gente abrir o nosso coração, quanto mais a gente participar dessas missas dominicais, participar efetivamente do Advento, mais a gente vai estar preparado para receber o nosso Senhor Jesus Cristo, né, na noite de Natal. É uma programação tão bonita. Eu tenho o hábito, mas a Simone, de ir em todas as cantatas, ir em todas as missas, em todas as ações preparativas para o Natal. Ah, mas vocês só fazem as atividades religiosas? Não, a gente faz compra também, a gente vai ao shopping, a gente faz toda essa programação também, visual, comercial do Natal, mas a gente coloca como centro o nascimento de Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal. A gente aproveita da nossa cultura, dos nossos hábitos comerciais também, mas sem abrir mão. Então, uma coisa não quer dizer que a gente está abrindo mão da outra. A gente pode estar em família, andar com a família, levar o filho para comer um algodão doce, uma pipoca, ver as luzes de Natal também. É um grande momento de evangelizar também, né? Você não vai transformar isso só num evento comercial. A gente aproveita todo momento para evangelizar e para caminhar junto com a nossa família. Lembrou aí que amanhã é o primeiro domingo do Advento, né? Então, iniciou aí. E a gente lembrar também que no processo aí do Advento, nesses dias do Advento, nós temos uma celebração que é preceito, né? Que é o dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. E nesse ano vai ser numa segunda-feira. Então, para a gente já se preparar para poder estar presente nas missas, né? Então, a gente preparar, porque é uma segunda-feira. Então, já vamos colocar aí no nosso calendário, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. E que esse Advento
seja um momento de conversão, um momento de mudança para quem precisa de mudança, um momento de perseverança para quem precisa perseverar, né? E um momento de luz para quem está na escuridão e um momento de continuidade para quem já está na caminhada. Seja qual o seu momento, sempre há um motivo para a gente voltar, dar passos atrás para seguir no caminho certo. Lembre-se disso. O mais importante é a gente levar a nossa família rumo ao céu. E todo esse processo de preparação, de conversão, é a trilha que vai nos levar a esse objetivo. Então, pense bem, caminhe com sua família, esteja junto, aproveite o advento, aproveite sua família, se reúna, ria, sejam felizes, chore se for preciso, lembrem das pessoas que não estão mais aqui, mas com todo o amor e sabendo que toda caminhada ela tem um objetivo final, que é a nossa família juntas no céu, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo realmente nasça em nossos corações e de todas as nossas famílias. E chegamos, né, ao fim de mais um programa Encontro Conjugal, né? Como a gente inicia, a gente termina. Vamos terminar com uma oração e que o sábado seja um sábado abençoado e que todos nós, a partir de amanhã, estejamos já nos preparando para esse período do Advento que inicia amanhã com o primeiro domingo do Advento. E vamos aproveitar muito bem do primeiro domingo até o dia 16, que são as leituras, né? A liturgia nos leva a lembrar da vinda gloriosa de Jesus, né? Então, são leituras escatológicas, né? Preparando aí para os fins dos tempos. Então, para que a gente possa aproveitar mesmo, ouvindo uma liturgia diária, mesmo na internet, ou presencialmente nas missas, né? Tem muitas pessoas que têm o hábito de missa diária no período do Advento, que a gente possa conseguir, pelo menos, acompanhar a liturgia diária nesse período, principalmente nessa parte das leituras escatológicas. Então vamos encerrar o nosso programa, nós queremos agradecer a companhia de vocês no dia de hoje e vamos encerrar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, ao encerrarmos esse encontro, entregamos a Ti nossos casamentos, nossas famílias e todos os casais que rezam conosco. Que a liturgia desse tempo do Advento continue ecoando dentro de nós, chamando-nos à conversão, à vigilância amorosa e à esperança que nunca se apaga. Aumenta em nós a fé, fortaleça o amor, cura o que precisa ser curado e ilumina os passos que ainda não sabemos dar, Senhor. Que a Tua luz, que cresce a cada domingo do Advento, também cresça dentro dos lares, dissipando toda a escuridão, todo o medo e toda a divisão. Que Maria Imaculada e São José intercedam por cada casal. Abençoa-nos, Senhor, e prepara em nós um coração novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. E sábado que vem continuamos no Advento. Esperamos vocês, nosso ouvinte, 11 horas, próximo sábado. Estaremos aqui com a graça de Deus para falar sobre o amor de Deus e sobre o plano que Ele tem para a nossa vida. Até o próximo Encontro Conjugal. Um bom final de semana. Deus os abençoe e até a próxima. Agora somos um do outro, nosso amor foi crescendo. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou Encontro Conjugal, Família, Santuário da Vida. Pra poder se tornar com o tempo um belo tesouro tão raro no mundo. Nas ondas do